Olá, galerinha, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de filosofia e por aqui nós vamos estar construindo cada vez mais o conhecimento. E hoje em nossa aula nós vamos girar em torno de um questionamento feito outrora pelos filósofos da antiguidade que até os dias atuais eles chegam até nós, que é como ser livre. Mas antes nós precisamos retornar a alguns conceitos já trabalhados em sala de aula. E aí eu pergunto a vocês se todas as atividades elas já foram realizadas por vocês. Atividades essas que terminaram em sala de aula na página 11. Então confiram aí. Se não, está na hora de fazer para que nós não acumulemos as atividades. Em algumas turmas, no início desse nosso bimestre, foram vivenciados seminários. Em outras, não. Para aquelas que já vivenciaram seminários, tudo ok. Para aquelas que não, na volta eu digo como será a nossa dinâmica, mas é importante agora que todos nós estejamos a partir da página 11, com a atividade tudo ok, certo? Bom, depois de termos conferido se todas as atividades até a página 11 estão tudo ok, vamos agora começar propriamente a discussão de hoje na página 12. Um olhar de filósofo. E como já elucidei na minha fala anterior, nós iremos na aula de hoje contarmos com a ajuda de dois filósofos que se encontram no contexto da antiguidade. Quem são eles? Aristóteles e Empícoro. E o que Aristóteles e Empícoro irão falar sobre o ser livre? A primeira coisa que deve vir à nossa mente é que, para eles, o ser livre é aquele que de fato tem o direito de fazer escolhas. Então, todos nós, enquanto seres humanos, somos livres porque somos capazes de fazer escolhas por meio da nossa capacidade racional. Aí Aristóteles vai dizer o seguinte: ok, o ser é livre, ok, o ser pode fazer escolhas, mas essas escolhas também devem agir de uma forma equilibrada, sem o excesso. Porque se existe o excesso, com certeza acontecerá vários erros. E essa palavrinha excesso, para Aristóteles, ele vai nomear como temperança. Todo ser livre, ele precisa agir com temperança. E o que é a temperança? Vou dizer para vocês. Temperança é justamente a capacidade do indivíduo fazer boas escolhas, manter-se equilibrado, manter-se sereno, manter-se tranquilo, manter-se, vamos dizer, o formoso zen da nossa era atual. Então a temperança é essa capacidade do qual o homem tem de manter-se em equilíbrio, para que assim não viva o excesso e nem a falta deste excesso. Ou seja, o meio termo para Aristóteles é o essencial para que o indivíduo faça boas escolhas e não encarrete em más consequências. Só que aí, ainda na antiguidade, surge um outro filósofo chamado Empícoro, que ele vai dizer que o homem ele precisa se voltar para os prazeres da vida. Quanto mais o homem vive o prazer, quanto mais o homem se entrega à sua satisfação, à sua realização pessoal, mais ele consegue ser livre. Porque lembrem-se, gente, que o que está em xeque aí da liberdade é essa busca incessante do homem pela própria felicidade. Quanto mais o homem for feliz, ele considera-se um ser livre. E aí, na concepção de Epícoro, o ser livre, o ser feliz é aquele que vive os prazeres. E aí Empícoro ensinava que o prazer era um bem do qual todos os indivíduos deveriam procurar. E aí ele vai dizer também assim, mas não é qualquer tipo de prazer não, viu? Não é qualquer tipo de prazer que vem à cabeça do homem. Precisa ser pensado, esse prazer precisa ser analisado. E como nós analisamos, como nós pensamos, como nós refletimos se esse prazer será positivo? Por meio da nossa razão. E aí ele vai dizer que o indivíduo ele precisa viver mais o seu estado de felicidade, de prazer, do que viver o seu estado de dor, de sofrimento, aquela coisinha meio triste, né? Nós não podemos, enquanto seres que pensam.
E aí ele vai dizer que todo esse prazer também precisa-se de um equilíbrio e não de um excesso, porque o excesso faz com que nós pequemos, faz com que nós erremos. Então, creio eu, gente, para a nossa aula de hoje já foi o suficiente, porque nós acabamos de discutir sobre a visão desses dois grandes filósofos. Mas preste atenção na nossa revisão. E aí, na aula de hoje, nós percebemos que surge aí a ideia de dois grandes filósofos da antiguidade, Aristóteles e Epícoro. Aristóteles que vai apresentar a questão da temperança, que é justamente o meio termo, nem tão pouco, nem tão muito, mas ficar sempre em um estado de equilíbrio. E aí Epícoro também vai surgir com a ideia de que o indivíduo, ao se realizar, ao viver o prazer, é que de fato considera-se um ser livre, um ser feliz. Mas aí também esse prazer não pode ser vivenciado de qualquer forma. Esse prazer deve ser vivenciado com responsabilidade. Um prazer que visa não só a autorrealização pessoal, mas também a realização de todos os indivíduos que passam pela sua própria existência. E é isso, gente. Espero que tenham gostado da nossa primeira videoaula e até o próximo encontro. E se recordem em fazer as atividades, se não realizaram até a página 11. E a partir de hoje, com essa minha explicação, você também é convidado a realizar a página 13, onde vai ter vários questionamentos sobre a temperança, onde você vai estar dando exemplos sobre ela e como viver essa realidade aí onde você está. Beijo e até a próxima aula.